A partir de agora, programa Zona Sul Esportes. Apresentação: Otávio Falcão. Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um Zona Sul Esportes aqui no Grupo Mauá de Comunicação. A partir de agora, muitas informações esportivas chegando para você nesta noite de quarta-feira, 15 de julho de 2020. É isso aí, muitos destaques nesta noite, daqui a pouquinho falando sobre o retorno do Campeonato Gaúcho, que acontece já na próxima semana, os treinamentos das equipes, a preparação aí da dupla Brapel para a retomada da competição e para o Clássico, que é o que tem aí na retomada do campeonato. Também falando sobre a dupla Grenal e também o Clássico Grenal, né, que também estará acontecendo nesta retomada. Inclusive o Clássico Grenal acontece antes do Clássico Brapel, na quarta-feira, já tem data e horário certo, né? Daqui a pouquinho estaremos trazendo mais detalhes para você e também daqui a pouquinho estaremos falando de decisão, né? Hoje é dia de decisão, é a final do Campeonato Carioca e nós estaremos trazendo mais detalhes dentro de instantes aqui no Zona Sul Esportes. Ainda no programa de hoje, gols na história e muito mais para você que acompanha e que curte e que gosta do esporte, né? Falamos para Estúdio Power Gym, São Jorge Artigos Religiosos e Bazar, também Padel.com e Padel Burger, Panificadora e Mini Mercado Tradição, Academia Camerini e Top Mídia Internet, o melhor provedor de fibra ótica da cidade. Esses são os apoiadores aqui do nosso Zona Sul Esportes. Se você quer somar a esta turma, este time de apoiadores, né? Entre em contato com a gente, nós estaremos lhe passando o formato aí do nosso projeto, né? Venha ser um apoiador, venha somar a este timaço de anunciantes aqui do Zona Sul Esportes. Nosso programa de hoje vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos retornando para trazer os principais destaques e as informações nesta noite gelada aí, né? Uma noite fria de quarta-feira aqui no município de Arroio Grande. Rápido intervalo e a gente retorna já já com o Zona Sul Esportes. Academia Camerini, turmas de musculação, ginástica funcional, mix cardio local, aulas com step jump, condicionamento físico para atletas de futebol e aulas de dança para crianças, jovens e adultos. Turmas reduzidas e sempre com acompanhamento de profissionais da área. Atendimento personal com mensalidades super acessíveis e diversos horários de atendimento das 8 às 12 horas e das 13 às 21 horas. Equipe de profissionais formada por Edna Costa, Max Pereira, Priscila Cardoso e sob a responsabilidade técnica da professora Verônica Camerini. Academia Camerini fica na rua Júlio de Castilhos 346. WhatsApp 999-556454. Venha nos visitar e faça uma aula. Estúdio Power Gym, a academia ideal para você. Pacotes trimestrais, semestrais e anuais. Aceitamos cartões de crédito. Mensalidades a partir de R$ 35. Estúdio Power Gym, em Arroio Grande, Rua José Bonifácio, 260, Centro. Cuide de seu bem maior. Cuide de seu corpo. Venha fazer sua matrícula. Telefone e WhatsApp 98408-4403 ou 98415-2826. Jorge vem de lá da Capadócia. São Jorge Artigos Religiosos e Bazar. Você que gosta de proteção e energia positiva e daquele ritual especial para fortalecer suas crenças, venha para São Jorge Artigos Religiosos e Bazar e confira os melhores preços da cidade. Imagens, velas, bebidas, guias, tudo o que você precisa em artigos religiosos e místicos. Recebemos cartões de crédito
São Jorge Artigos Religiosos e Bazar, localizado na Rua Máximo Pereira, número 408. Telefone 98405-4331. Olhando para o céu, sou capaz de ver. Academia Camerini, turmas de musculação, ginástica funcional, mix cardio local, aulas com step jump, condicionamento físico para atletas de futebol e aulas de dança para crianças, jovens e adultos. Turmas reduzidas e sempre com acompanhamento de profissionais da área. Atendimento personal com mensalidades super acessíveis e diversos horários de atendimento das 8 às 12 horas e das 13 às 21 horas. Equipe de profissionais formada por Edna Costa, Max Pereira, Priscila Cardoso e sob a responsabilidade técnica da professora Verônica Camerini. Academia Camerini fica na Rua Júlio de Castilhos 346. WhatsApp 999-556454. Venha nos visitar e faça uma aula experimental. Academia Camerini, seu corpo levado a sério. Panificadora e Mini Mercado Tradição espera você para fazer suas compras, sempre com muitas novidades e promoções. Pão quentinho a toda hora e muitas delícias para o seu café. Não perca tempo e venha aproveitar nossos preços especiais para você, cliente. E quem prefere fazer suas compras no conforto do seu lar, a partir de R$10 estaremos com teleentrega. Telefone 98454-2307, das 8 às 12 horas e das 14 às 19 horas. Panificadora e Mini Mercado Tradição, na Rua Joaquim Manuel Soares Carriconde, número 600, bairro Coab Leste. Padel.com, um lugar para todos. Venha fazer seu condicionamento físico e depois jogar com os amigos. No fim do dia, aproveite para comer um ótimo lanche, feito no maior capricho. Telefone WhatsApp 98408-1418 para marcar aulas e horários. Padel Burger, com lançamento do X-Trago. Pedidos das 18 até as 21 horas e 30 minutos. Voltamos com o nosso Zona Sul Esportes aqui pelo Grupo Mauá de Comunicação no Facebook, também na página do Zona Sul Esportes. Você que não curte a página aí, ou do Zona Sul Esportes ou do Grupo Mauá de Comunicação, fique à vontade, sempre com muitas informações para vocês. Também lá no nosso canal no YouTube, né? O pessoal que acompanha aí o Grupo Mauá de Comunicação pode ir lá e se inscrever no canal no YouTube do Grupo Mauá de Comunicação. Um abraço para o meu amigo Tucutuco, já deixou o recado, está nos acompanhando. Um abraço também para o meu amigo Ivon Júnior, está ligado com a gente aqui no Zona Sul Esportes, acompanhando a nossa programação esportiva. Para começar o programa de hoje, agora às 19 horas e 25 minutos, nós vamos trazer as informações do Chavante. Felipe Gil ainda está em isolamento em um apartamento no centro de Pelotas, né? Os primeiros dias como executivo de futebol do Brasil foram vendo jogos do Chavante na temporada e conversando com a direção e a comissão técnica de maneira remota. A linha de trabalho aí de Gil está bem traçada, né? Ter responsabilidade com o orçamento do clube e aproveitar ao máximo os benefícios das categorias de base. Felipe aceitou o desafio de voltar ao Bento Freitas depois de 10 anos pelo potencial do rubro-negro no cenário nacional, né? O novo executivo de futebol da equipe Chavante está em isolamento, né? Em virtude da pandemia, ficar um período em isolamento e em breve estará retomando os trabalhos no estádio Bento Freitas, junto com o grupo de atletas e também com a comissão técnica e direção Chavante, para começar aí a montar algumas peças para se encaminhar junto ao técnico Emerson Maria, uma equipe mais competitiva até para a disputa do campeonato nacional que está chegando, né? Começa em agosto o campeonato brasileiro da Série B e o Brasil está retomando aí essa formatação de elenco, até porque algumas peças podem deixar o clube em breve, né? E outros já deixaram, inclusive, mas o Brasil precisa de reforços, né? Reforços que
auxiliem no restante da temporada, porque não vinha fazendo grandes partidas no Campeonato Gaúcho. Semana que vem retoma as atividades do Campeonato Estadual para encerrar aí a competição do Gauchão, né? Então, o Brasil está nessa preparação e nós vamos acompanhar agora o técnico Emerson Maria fez uma avaliação de como o Brasil inicia este início de uma pré-temporada aí para uma retomada do campeonato estadual, né? Um novo treinador no comando da equipe para dar sequência à reta final do campeonato estadual. O Brasil não vinha fazendo um grande campeonato, um pouco melhor do que o seu rival Pelotas na tabela de classificação, mas não fazia um grande campeonato, né? Então o Emerson Maria vem para tentar dar uma cara nova à equipe. Nós vamos acompanhar o que ele falou aí neste início de retomada de preparação com o elenco Chavante. Vamos acompanhar. Nós tivemos que antecipar alguns processos de trabalho e fazer construir de uma maneira global, né? Então, juntamente com a parte física, técnica e tática, a gente vem trabalhando também a parte coletiva da equipe num todo, né? Porque hoje no futebol não tem como você separar cada etapa em física, só técnica ou tática. Então a gente trabalha esses três elementos juntos, juntamente com a parte mental, e assim acredito que nós vamos chegar de uma maneira não ideal, não da maneira que gostaríamos de mais tempo, mas satisfatória para que possamos fazer um bom reinício contra o Pelotas e seguir a nossa trajetória no Campeonato Gaúcho. Exato, então os destaques do Chavante, né? O Chavante que já retoma o Campeonato Gaúcho num clássico Brapel na casa do adversário. É claro, sem torcida, né? Mas jogar clássico, meus amigos, é sempre fervoroso aí, né? Então, com toda certeza, será uma retomada de campeonato estadual a todo vapor aí para a dupla Brapel. E falando agora no rival, o Pelotas, né? O Lobo, tempos de distanciamento social, Lobo adotou a alternativa virtual para apresentar o elenco, formulado visando a sequência da temporada 2020. Através das redes sociais, os atletas foram apresentados para a torcida. Vou trazer aqui alguns nomes para vocês, né? Goleiros Rafael Copete, 30 anos, últimos clubes Chapecoense, América do Rio Grande do Norte e Gama do Distrito Federal. O outro goleiro, Ravel Pellegrini, 24 anos, últimos clubes Figueirense, Danúbio do Uruguai e Operário do Paraná. Defensores, Gabriel Moreira, 22 anos, últimos clubes São Paulo e Esporte. Também o Felipe Chaves, né, 32 anos, brasiliense, Avenida e Gama do Distrito Federal. O Wendel Lomar, 24 anos, Fluminense, Goiânia. E ainda o Futebol Clube Martinez, da França. Nome Elder, tem 31 anos, jogou no Grêmio, no Ceará e também no Vila Nova. Marcelo tem 30 anos, jogou no Sampaio Correia, Asa e Vila Nova. Paulo Falles, 20 anos, jogou no Atlético Paranaense e no Paraná. E ainda Fábio Alemão, 23 anos, Paysandu, Internacional e Bahia. Os meios-campistas, Daniel Costa, 30 anos, Santa Cruz, Tubarão e Figueirense. Moisés Dalacem, tem 29 anos, jogou no Grêmio, no Goiás e no Cuiabá. Jogou no Brasil também o Moisés, né? Matheus Santana, 28 anos, Lajadense, Sampaio Correia e Juventude. O Matheus Santana já fazia parte do elenco. Ramírez, 33 anos, Vila Nova, Goiás e Remo. Os atacantes, Alex Henrique, 35 anos, jogou no Vila Nova, CSA e Sampaio Correia. O Mila, 22 anos, no Internacional e no Figueirense. Matheus Goiano, 21 anos, Internacional, Grêmio e Avaí. Também o Hugo Sanches, que já fazia parte do elenco, tem 26 anos, São Luís, Juventude e ainda o CRB. O Juliano, né, que também já fazia parte do elenco, tem 25 anos, jogou no Internacional, Juventude e Sampaio Correia. O Ariel, 24 anos, Internacional, Luverdense e Jaraguá.
o João Pedro, 21 anos, Cruzeiro e Joinville, o Tatá, 33 anos, Avaí, ABC e Red Bull Brasil. Estes são os nomes do elenco do Pelotas. Destaque também, né, que para fazer uma avaliação sobre como vem sendo esse desenvolvimento aí até na questão de treinamento físico, com a questão da pandemia, do distanciamento social, o preparador Alon Ritter falou em entrevista coletiva, destacou esse retorno às atividades e a retomada dos trabalhos com os atletas. Vamos acompanhar. Olá, professor Alon. Como é que foi a conversa com os atletas que ficaram quase 100 dias sem nenhuma atividade profissional dentro do clube? Qual foi o feedback que eles lhe passaram desse período de inatividade dentro do clube que eles acabaram realizando na sua cidade ou em casa para que pudessem chegar aqui numa condição satisfatória? Bom dia a todos, né? Conversando com os atletas, a maioria procurou manter um trabalho físico, né, nas suas residências, em academias dentro de condomínios, né? Alguns conseguiram treinar em algumas academias que estavam liberadas nas suas cidades, de acordo com os protocolos de cada município, e todos tentaram trabalhar a parte muscular, né? Mesmo assim, a gente vai encontrar problema dentro do grupo de atletas, porque vem chegando atletas novos que a gente não conhecia, com diferentes níveis de força, né? Mas, no geral, a maioria procurou manter um trabalho durante essa parada, que foram aqui no clube de 115 dias. Como é que foi o trabalho, essa parada toda? Fiscalizou a garotada com um pouco do grupo e os jogadores estão chegando, como é que estão as condições deles? Olha, durante a parada, a comissão que estava aqui no clube teve seu contrato rescindido, o meu também. Quem ficou fazendo o acompanhamento dos atletas que permaneceram, estavam no grupo inicial do Gauchão e permaneceram para esse grupo agora, foi o professor Roberto, que é o preparador físico da casa, né? A gente conversava, não diariamente, mas quase semanalmente a gente procurava trocar ideias, porque os atletas estavam fazendo, porque havia o interesse do clube no meu retorno, eu também tinha esse interesse, né? Mas quem fez esse acompanhamento desses atletas foi o professor Roberto. Os outros atletas a gente não teve contato, né? Foi um grupo reformulado, quase 60%, 70% do grupo é um grupo novo, né? Que a gente está conhecendo agora, tá? E eles apresentaram um nível interessante de condicionamento, não dentro do ideal, bem distante do ideal, mas que com esse nível que eles chegaram a gente consegue fazer alguns trabalhos um pouco mais intensos. Qual o padrão físico encontrado no grupo? Ele é semelhante, ele é pior, ele é melhor em relação a umas férias? O grupo que se apresentou agora, no geral, apresentou um nível um pouco inferior, né, de força. A gente vê que os atletas, principalmente os atletas que vieram de base, eles precisam aumentar os níveis de força, mas são atletas mais intensos, eles são mais leves dentro do campo, eles se deslocam mais rápido, eles aceleram mais o jogo, né? Hoje pela manhã foi o nosso primeiro trabalho com o grupo coletivo, né? Então a gente já pôde perceber isso, já pelo material que vinha sendo apresentado por eles, que a gente estava acompanhando, e com o treino de hoje a gente já percebeu que são atletas leves, que aceleram fácil, mas têm esse déficit no nível de força. Como vai fazer para dosar a parte física, já que também é preciso ter uma parte técnica, tática, já que o campeonato já está às portas e no dia 23 já tem estreia? Como eu falei, no nível de força, a semana passada, que foi a apresentação, a gente dividiu os atletas e a gente conseguiu direcionar os trabalhos para essa parte de força, para dar um pouquinho de base. Não é o ideal, está bem distante do ideal ainda. A gente sabe que em 15 dias não consegue fazer praticamente nada. Mas a gente já trabalhou junto, né? Eu e o Ricardo trabalhamos juntos em outro clube, e a gente sempre procurou fazer os trabalhos integrados. Então a gente procura fazer o trabalho físico juntamente com o trabalho técnico, trabalho tático, com mini-jogos, fazendo algum circuito mais direcionado para a parte física, mas sempre procurando fazer todos os trabalhos de forma integrada, combinando as capacidades físicas que eu preciso com o trabalho técnico, tático, o Ricardo acha necessário.
a gente teve bons resultados em outros momentos e a gente espera ter um bom resultado nesse período também. É um período curto, mas acredito que a gente consiga fazer um bom trabalho nesse momento. Beleza, estamos de volta. 5 graus a temperatura em Arroio Grande, sensação térmica de 4 graus, hein? Está bastante frio aqui na cidade Simpatia, né? Estúdio Power Gym, mensalidades a partir de R$ 35,00. Venha fazer sua matrícula. São Jorge Artigos Religiosos e Bazar, os melhores preços da cidade. Padel.com, venha fazer teu condicionamento físico e depois jogar com os amigos. Também Padel Burger, um lançamento do X-Trago. Panificador e Mercado Tradição com teleentrega no conforto do seu lar. Academia Camerini, atendimento personal com mensalidades super acessíveis em diversos horários de atendimento. E também Top Media Internet, melhor provedor de fibra ótica da cidade. Estes são os patrocinadores do Zona Sul Esportes, que trazem destaque agora a dupla Grenal. Agora nós vamos falar de dupla Grenal aqui no Zona Sul Esportes. Falando de Grêmio, enfim, o Grêmio iniciou as atividades com contato físico no CT Luiz Carvalho. Na última terça-feira, o técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade técnica, tática no campo e teve uma conversa com o presidente Romildo Bolzan Júnior e com o vice de futebol Paulo Luz. O Grêmio não divulgou imagens que detalhassem o trabalho, mas a assessoria do clube confirmou o tipo de treinamento. Pela primeira vez, o clube realizou atividades com contato físico entre os atletas. Na última segunda, apesar da liberação das autoridades, a comissão técnica ainda passou trabalhos físicos para os jogadores. Ainda falando do Grêmio, né, ainda destacando o tricolor, o Grêmio, a retomada do futebol, reserva uma maratona pela frente no Grêmio, né? E apesar de, em 2020, o técnico Renato Gaúcho ter dado sequência aí aos titulares, abre a possibilidade de uma variação maior nas escalações. Isso significa chances a que possuía poucos minutos jogados na temporada. Jogadores que retornaram de lesão, que podem preencher lacunas no elenco alternativo, poucos usados, né? Então, um vasto número de atletas que acabaram sendo pouco usados e que estavam lesionados estão de volta e podem acabar auxiliando nesse revezamento do técnico Renato. E alguns nomes que podem se encaixar muito bem nesse elenco do técnico do Grêmio: Jean-Pierre, Guilherme Guedes, também o Marcelo Oliveira, Luciano, o Orejuela, né, o lateral, o Darlan. São alguns nomes aí que acabaram, alguns até tendo pouca oportunidade, pouca chance, mas podem se encaixar muito bem em um revezamento do técnico Renato Portaluppi, né? A equipe do tricolor, então, que vem realizando seus trabalhos físicos e agora um trabalho tático visando o Clássico Grenal, que acontece na próxima semana, na retomada do Campeonato Gaúcho, né? Clássico que já tem horário, daqui a pouco estarei passando aqui para vocês. Antes disso, falando do Internacional, destacando aqui o Colorado, o Inter anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato com o Rodinei. O clube entrou em acordo com o Flamengo para ampliar o vínculo por empréstimo do lateral direito até o final de maio de 2021. O novo prazo permite que Rodinei conclua a temporada atual com a camisa do Inter. A CBF divulgou o calendário de competições com jogos pelo Campeonato Brasileiro até o fim de fevereiro. Conforme as informações, o acordo pela renovação com o Rodinei já estava alinhavado desde a última semana. O clube esperava apenas a oficialização do calendário. Em entrevista ao canal oficial do Inter, o lateral vibrou com o acerto. Tá, então, né? Rodinei permanece mais um período vestindo a camisa do Internacional, com toda certeza estará auxiliando o clube que o contratou. Outro destaque aí do Inter, né? A reabertura do Gauchão reserva um reencontro a Inter e Grêmio mais de 120 dias após a briga que encerrou o primeiro Grenal da história pela Libertadores. Isso que aconteceu no mês de março, né? Tempo suficiente para que um dos envolvidos na confusão, que resultou em 4 expulsões de cada lado, e deixa o episódio para trás, né? É o caso de Edenilson. Em entrevista coletiva por videoconferência nesta quarta-feira, o volante afirmou que as confusões são página virada. Há uma semana do Clássico, que reabre o estadual, Edenilson falou sobre este confronto
sobre a retomada do futebol no Colorado. Vamos acompanhar. Tudo bem, Denilson? Boa tarde. A gente tem visto aí, especialmente nos últimos dias, né, em meio a toda essa pandemia, uma ansiedade de jogadores, dirigentes, nós que trabalhamos com futebol, que tudo volte a acontecer, que os jogos voltem a ser realizados, para a gente ter também nosso material de trabalho, enfim, nossa matéria-prima. E, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, quando aconteceu a reunião para marcar a volta do Campeonato Gaúcho, foi o mesmo dia em que aconteceu um recorde de mortes por conta do coronavírus. Em Santa Catarina, se voltou o campeonato estadual, mas teve que ser paralisado novamente, porque houve um grande número de jogadores contaminados. Você acha que esse momento ele é seguro para uma retomada do futebol, agora que já estão definidas as datas? Como é que você se sente em relação a isso? E também como é que você se sentiu quando aconteceram os testes de coronavírus aí no CT e 4 colegas de elenco testam positivo para essa doença? Primeiramente, boa tarde. Eu acho que a gente tem feito todos os protocolos, a gente tem seguido tudo que o departamento médico tem orientado. Não sou eu quem tem que julgar qual é o melhor momento ou não, mas acho que se as entidades que são responsáveis juntamente com os clubes entraram em um consenso que é o momento adequado para todo mundo voltar, e a gente confia nos protocolos do clube. Eu que estou aqui há mais tempo, confio em todo o pessoal do clube. A gente tem procurado se cuidar o máximo possível fora das dependências do clube, e aqui a gente confia totalmente no protocolo. Então, se o clube e essas entidades, governo, etc., decidiram que é o momento de voltar, a gente tem que estar preparado para voltar. Bom, Edenilson, e agora o campeonato, pelo menos ao que tudo indica, depende ainda de uma aprovação da prefeitura nessa semana, deve ser retomado com um clássico Grenal. Como foi e como está sendo essa preparação por parte do Inter? Foram mais de 10 semanas de trabalhos apenas físicos e em pequenos grupos e uma semana e meia aproximadamente de atividades coletivas. Como o Inter chega e como é que vocês veem essa retomada justamente no clássico Grenal? Um momento diferente, né? A gente não está acostumado a fazer praticamente menos de um mês de trabalho físico na pré-temporada. Dessa vez fizemos um pouco ou bastante mais, né, de trabalho físico. Até agradecer aí os professores pelos belos trabalhos que fizeram. E agora, hoje, o terceiro dia, né, que com os trabalhos coletivos liberados, a gente já consegue trabalhar um pouco mais com bola, que é o que a gente está acostumado e gosta de fazer. Sobre o Grenal, é um clássico, né, a gente sabe, e a gente vai se preparar da melhor maneira possível para enfrentar essa partida. Beleza, tá aí então, né, as informações do Internacional. Edenilson concedendo a entrevista coletiva por videoconferência e falando sobre essa retomada, né, inclusive destacar, né, após mais de 120 dias de paralisação, o Campeonato Gaúcho retorna com o Grenal, como jogo de reabertura na próxima quarta-feira, às 21h30 no Beira-Rio, pela 4ª rodada do segundo turno. Mas fica um destaque, né, sem uso do recurso de vídeo para a arbitragem. Em contato aí com o site Globoesporte.com, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, afirmou que não será possível viabilizar o VAR para o clássico devido à pandemia do coronavírus. Sem protocolos médicos e de segurança para isso, a entidade optou por não aglomerar os árbitros na sala utilizada para operar a tecnologia. Tá? Então, né, o destaque para o retorno do Campeonato Gaúcho, né, que acaba não sendo de condições, em virtude da pandemia, né, de utilizar o VAR. Destaque aqui também para o Gauchão: a preparação para o retorno do Gauchão não se resume aos treinos em campo. Os 12 integrantes do Campeonato Estadual passam obrigatoriamente por rotinas de testes para a detecção de infecções por coronavírus. Uma semana antes da retomada, apenas Pelotas, São José, Ipiranga Esportivo e Aimoré ainda não tiveram casos nos clubes. Novo Hamburgo iniciou os exames na segunda
e prossegue até o final da semana. Por outro lado, o Grêmio soma 5 testes positivos para o Covid-19. Inter e Caxias apresentam 4 profissionais infectados com o vírus, enquanto o São Luís teve 3. O Brasil de Pelotas e o Juventude contabilizam 1 cada. Como o Gauchão retorna apenas no dia 22 de julho, né, novas sessões de exames serão realizadas para saber se todos os jogadores estarão à disposição antes do retorno do campeonato estadual. Tá? Então, né, o destaque do Campeonato Gaúcho que começa na próxima semana. Vamos falar agora de decisão. Hoje tem decisão, a grande final do Campeonato Carioca. Nós vamos começar destacando o seguinte: Flamengo e Fluminense voltam a campo pela última vez do Campeonato Carioca 2020 nesta quarta-feira, às 21 horas no Maracanã, ainda sem público. Como venceu o primeiro jogo da final por 2-1 no último domingo, o time rubro-negro tem vantagem do empate. Em caso de vitória, o tricolor, por 1 gol de diferença, a disputa vai para as penalidades. Será o terceiro Fla-Flu seguido, já que os times também decidiram na última semana a Taça Rio. Nos minutos finais do duelo do último domingo, o clima esquentou entre as comissões técnicas dos clubes. O tricolor conseguiu equilibrar o confronto, tentará superar o favoritismo do rubro-negro. Quem falou pelo lado do Flamengo em entrevista coletiva foi o Arrascaeta, e nós vamos acompanhar agora aqui no Zona Sul Esportes. Qual é o seu recado para a torcida do Flamengo, que irá acompanhar o jogo pelo SBT com transmissão para todo o Brasil? O recado a gente sempre vai jogar para ganhar, então a gente não tem que trocar nada, simplesmente fazer o que a gente vem fazendo até agora e tentar conquistar mais um título. A pergunta da repórter Raíza Simplício. O torcedor do Flamengo tem se mostrado muito preocupado com a possibilidade do Jorge Jesus voltar para o Benfica e até sentindo o Mister um pouco diferente nos últimos jogos. Vocês, jogadores, chegaram a conversar com ele sobre o tema? Acredita que o Mister fica? Então, a gente sabe que isso é um assunto muito pessoal dele, se ele vai ficar ou não, né? A gente torce muito para contar com ele aqui conosco por muito tempo, mas a gente não tem sentido nada diferente. O ambiente aqui nos treinos é muito bom, então, como falei, a gente torce para que ele continue conosco, mas quem vai decidir sobre seu futuro vai ser o Mister. Isabelle Costa, do Coluna do Fla. As especulações relacionadas à saída do Jorge Jesus têm ganhado mais força nessa semana. Esse assunto tem afetado os treinamentos e o desempenho da equipe nos jogos? Não, como falei, o ambiente nosso aqui é muito bacana, muito bom. A gente tem tido sempre muito profissionalismo para treinar. O Jorge sempre cobrando muito de nós, então não tem cambiado nada. Como falei, isso vai depender dele e, como falei, a gente torce para que ele fique conosco. A repórter Monique Danello, do Esporte Interativo. O Gabigol saiu de campo bem chateado com a expulsão e o fato de ficar de fora da final. O árbitro alegou na súmula que foi desrespeitado pelo Gabriel. Vocês são bem próximos. O que ele conversou com vocês sobre o lance? Então, todo mundo ficou sabendo do que ele falou, mas se for que ele expulsou pelo que ele falou, acho que ninguém jogador ficaria no campo, porque a toda hora tem discussões, essas palavras aí que rolam entre nós, com os árbitros, mas acho que sim, que foi injusto ele ter ficado expulso, até porque ele nem demorou muito tempo para sair tampouco, né? Que não foi o caso. O repórter Pedro Henrique Torre, da ESPN. Caso Jorge Jesus decida voltar definitivamente para Portugal após o Carioca, esse seria o último jogo sob o comando dele. Isso mobiliza o grupo, desperta um sentimento diferente para a decisão de alguma maneira? A gente não pensa assim, a gente pensa que é uma final e todo mundo tem que estar junto para tentar conquistar ela. E independentemente a gente não pode fazer nada. Quem vai ter a definição sobre o que vai acontecer é o treinador. Então, como falei mais uma vez, a gente vai torcer para que ele tente ficar conosco.
Muito bem, agora sim, né? Agora sim estamos de volta aqui com o nosso Zona Sul Esportes, destacando aí o treinamento e o trabalho do Fluminense, né? Que também vai atuar dentro de instantes, e o Fluminense irá para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, sem muitas novidades com relações à primeira partida da decisão. A única mudança deverá ser a volta de Nino, desfalque no último jogo em razão de uma entorse no joelho esquerdo. O zagueiro treinou normalmente na segunda e na terça e estará à disposição do técnico Odair Hellmann. A tendência é que ele reassuma a vaga de Digão. A novidade no banco de reservas fica por conta de Ganso, que volta a ser relacionado após se ausentar dos dois primeiros Fla-Flus em razão de uma lombalgia. O provável Fluminense deve ter Muriel, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Egídio, Hudson, Iago Felipe e Dodi, Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. O provável time do Flamengo tem Diego Alves, Rafinha ou Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. A decisão, que começa às 21 horas no estádio Maracanã, tem a arbitragem de Graziane Maciel Rocha, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Correia, Tiago Henrique Neto Correia Farinha e ainda o árbitro do VAR é João Batista de Arruda. O Fla-Flu, então, acontece a partir das 21 horas no estádio Maracanã. Destaque aqui para os nossos patrocinadores: Top Media Internet, o melhor provedor de fibra ótica da cidade, Academia Camerini, Panificadora e Mini Mercado Tradição, também Padel Burger e Padel.com, São Jorge Artigos Religiosos e Bazar e Estúdio Power Gym são os patrocinadores, os apoiadores do Zona Sul Esportes. E agora chegou o momento de nós contarmos história, né? Porque o Zona Sul Esportes também relembra aí fatos que aconteceram no nosso futebol. Gols históricos são repercutidos aqui durante o nosso programa. E nesta quarta-feira, na segunda-feira, nós relembramos o título de 96 do Campeonato Brasileiro do Grêmio. E hoje é dia de nós relembrarmos o Campeonato Brasileiro de 1979, onde o Internacional sagrou-se campeão, vencendo pelo placar de 2-1 a equipe do Vasco da Gama. A partida aconteceu em 23 de dezembro de 1979 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com um público de 54.659 torcedores. Daqui a pouco eu passo o elenco colorado, que sagrou-se campeão em 79 do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, vamos relembrar a história, os gols que marcaram a história no Colorado. Era o Vasco quem precisava da vitória, mas foi o Inter quem jogou no ataque. E logo no início do jogo desperdiçava uma grande chance de gol. Bira entrou livre, mas Leão salvou o Vasco com uma defesa incrível. Vasco mantinha suas chances, mas só chegou a assustar o Inter nesta jogada. Um chute de Wilsinho sem muita confiança, que bateu no montinho artilheiro e quase surpreendeu o goleiro Benítez. Logo depois viria a resposta do Inter. No escanteio batido por Valdomiro, a defesa do Vasco conseguiu rebater, mas Batista vinha na corrida e mandou a bomba. Mais uma vez valeu a experiência de Leão. O gol era inevitável e acabou saindo de um lançamento de Mário Sérgio lá de sua defesa. Bira disputou na cabeça com Gaúcho e Ivan. Ganhou a jogada para Jair, que entrou livre, passou por Leão e marcou com o gol vazio. Internacional 1-0. Começava a festa no Beira-Rio.
Ainda no primeiro tempo, quase o Inter aumentou. A jogada começou no meio de campo. Mauro Galvão, Jair, Falcão e o passe para a corrida de Bira, que tirou o Leão da jogada, mas ficou sem ângulo. Ainda assim, recolocou na área e Falcão por pouco não marca um gol de placa. Veio o segundo tempo e a cena se repetiu. O Inter queria mais. E nessa falta, Valdomiro acertou a trave. O Vasco parecia conformado. O Inter não, continuava a partir para cima e confirmou o título com o segundo gol. Outro lançamento de Mário Sérgio e o toque de Cláudio Mineiro para o meio da área. Bira dividiu com o Leão e a sobra ficou para o chute certeiro de Falcão. Internacional 2-0. O título estava assegurado. Mesmo assim, o terceiro gol poderia ter saído, não fosse mais uma vez o goleiro Leão. Ele saiu vendido na jogada, mas conseguiu a defesa no chute de Chico Espina. E o Vasco, que precisava da vitória por 3 de diferença, teve para consolo um gol no fim do jogo. Benítez falhou no chute despretensioso de Wilsinho e o Vasco conseguiu descontar. Final 2-1. Então, né? Gols da história aqui no Zona Sul Esportes. O Inter que jogou nessa partida com Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, depois Biliato, Mauro Galvão, Cláudio Mineiro, Batista, Falcão, Jair, Valdomiro, depois Chico Espina, Bira e Mário Sérgio. O técnico era Enio Andrade. Esse é o time do Internacional que conquistou o título do Campeonato Brasileiro em 1979. O Inter que foi tricampeão, né? Conquistou 3 títulos na sequência do Campeonato Nacional. Tem como um de seus maiores ídolos da história, né? Neste elenco, né? Neste elenco, então, tinha Paulo Roberto Falcão e outros nomes que também marcaram história no Clube Colorado, né? Vamos para um rápido intervalo comercial e já retornamos para o encerramento do nosso programa de hoje. Estúdio Power Gym, a academia ideal para você. Pacotes trimestrais, semestrais e anuais. Aceitamos cartões de crédito. Mensalidades a partir de R$ 35,00. Estúdio Power Gym, em Arroio Grande, Rua José Bonifácio, 260, Centro. Cuide de seu bem maior. Cuide de seu corpo. Venha fazer sua matrícula. Telefone e WhatsApp 98408-4403 ou 98415-2826. Jorge vem de lá da Capadócia. São Jorge Artigos Religiosos e Bazar. Você que gosta de proteção e energia positiva e daquele ritual especial para fortalecer suas crenças, venha para São Jorge Artigos Religiosos e Bazar e confira os melhores preços da cidade. Imagens, velas, bebidas, guias, tudo o que você precisa em artigos religiosos e místicos. Recebemos cartões de crédito. São Jorge Artigos Religiosos e Bazar, localizado na Rua Máximo Pereira, número 408. Telefone 98405-4331. Olhando para o céu, sou capaz de ver. Academia Camerini, turmas de musculação, ginástica funcional, mix cardio local, aulas com step jump, condicionamento físico para atletas de futebol e aulas de dança para crianças, jovens e adultos. Turmas reduzidas e sempre com acompanhamento de profissionais da área. Atendimento personal com mensalidades super acessíveis e diversos horários de atendimento das 8 às 12 horas e das 13 às 21 horas. Equipe de profissionais formada por Edna Costa, Max Pereira, Priscila Cardoso e sob a responsabilidade técnica da professora Verônica Camerini. Academia Camerini fica na Rua Júlio de Castilhos 346.
WhatsApp 999-556454. Venha nos visitar e faça uma aula experimental. Academia Caberiri, seu corpo levado a sério. Panificadora e Mini Mercado Tradição espera você para fazer suas compras, sempre com muitas novidades e promoções. Pão quentinho a toda hora e muitas delícias para o seu café. Não perca tempo e venha aproveitar nossos preços especiais para você, cliente. E quem prefere fazer suas compras no conforto do seu lar, a partir de R$10 estaremos com teleentrega. Telefone 98454-2307, das 8 às 12 horas e das 14 às 19 horas. Panificadora e Mini Mercado Tradição, na rua Joaquim Manuel Soares Carriconde, número 600, bairro Coab Leste. Padel.com, um lugar para todos. Venha fazer seu condicionamento físico e depois jogar com os amigos. No fim do dia, aproveite para comer um ótimo lanche, feito no maior capricho. Telefone WhatsApp 98408-1418 para marcar aulas e horários. Padel Burger, com lançamento do X-Trago. Pedidos das 18 até as 21 horas e 30 minutos. Beleza, estamos de volta, né? E para encerrar o nosso programa de hoje, destacando aqui que hoje teve Campeonato Cearense, Ferroviário e Caucaia empataram em 0-0, né? Às 22h30 tem clássico entre Ceará e Fortaleza, né? O clássico cearense que estará acontecendo na noite de hoje. Lembrando que às 21 horas foi antecipada aí a decisão do Campeonato Carioca, né? O Fla-Flu seria às 21h30, foi antecipado para as 21 horas, então tem o clássico Flamengo e Fluminense pela grande decisão do Campeonato Carioca. Nós vamos ficando por aqui com o programa de hoje, agradecendo o carinho da tua audiência, a tua sintonia. Nós voltaremos na sexta-feira a partir das 19h15, o programa está começando um pouquinho mais cedo agora, né? Então 19h15 tem mais Zona Sul Esportes na próxima sexta-feira com muitas informações para você. Vamos ficando por aqui, desejando uma boa noite a cada um de vocês que acompanharam a nossa programação e destacando que retornamos na sexta, mas antes disso tem aí a nossa música especial, né? Sempre com uma música especial para o encerramento do nosso programa. Um grande abraço, até sexta e fique com este grande sucesso para encerrarmos o programa de hoje. Tchau, tchau!